Bom, pessoal, vamos fazer então a terceira etapa, então, que é para terminar aqui a parte de não terminar a aracne, mas continuar, né? Que faltou para o dia de hoje, então, falar sobre os escorpiões, claro, né? Então, mais esse grupo de aracnídeos aí bastante importante, tá? Então, vamos a ele. Então, classificação, subclasse aracnida, né? Então, são aracnídeos também, assim como nós vamos falar de outros, de outros ácaros aí também, como os carrapatos, né? Vamos falar de outros pseudos escorpiões aí que vocês vão conhecer mais posterior, tá? Então, vamos aos escorpiões agora, então. Temos a classificação, né? Onde a gente já viu, está vendo aqui dentro de aracnida, então, né? Que são quelicerados também, tá? Porque dentro de queliceriformes nós temos quelicerata, vimos esta subclasse e essas ordens, tá? Dentro de Merostomata, e a subclasse agora aracnida com a ordem Arane, a ordem Scorpiones, a ordem Ácari, que a gente vai ver um monte, por isso que eu não coloquei todas as ordens aqui, tá? Pignogonida também falamos juntamente aqui, tá, pessoal? Então, já demos essa introdução dessa classe aqui anteriormente, tá? Por isso que não estamos abordando aqui hoje. Então, ordem Arane, já fizemos. Vamos ver agora a ordem Escorpiones, então, tá? Então, temos os escorpiões fazendo parte desse grupo, tá bom? Então, temos algumas ilustrações aqui de escorpião, né? Esse Titus paraiensis, que é um escorpião bastante importante, né? Que é daqui do Pará, viu, gente? É paraenses, por isso que já leva no nome, né? Essa espécie lá do Pará, tá? Então, vamos falar e começamos também por apresentar essas regiões corporais. E já vimos que os aracnídeos, então, vão ser constituídos de cefalotórax e abdômen, tá? Então, tem o prossoma e o opistosoma, tá? Só que nós também temos algumas divisões a mais que a gente faz dentro desse aspecto também, tá? E com os escorpiões é dessa forma, portanto, tá? Temos o prossoma e o opistosoma, normalmente. Então, lá no prossoma, tá? Que é aqui, o prossoma, nós temos, então, acron. Então, nós temos essa partezinha aqui, que é o acron, então, que tem 6 segmentos, então, tá? Logo depois nós temos opistosoma com até 12 segmentos. Opistosoma vem desde o acron até o final, então, aqui próximo do ferral, tá? Opistosoma ainda é dividido, porque é uma região grande, né? Então, aqui nós vamos dividir, então, o opistosoma em mesossoma, que é essa parte verde entre o prossoma e o opisto, tá? Desculpa, entre o prossoma aqui e entre o metassoma. Então, esse é o mesossoma, é o meio, portanto, tá? E logo depois, então, assim que acaba o mesossoma, nós temos, então, a presença do metassoma, ok? Vamos ver aqui. Temos 6 segmentos
e o opisto pode ter até 12 segmentos, então, tá? Vamos olhar de novo aqui, olha. Cefalotórax ou prossoma, né? Então, nós temos toda essa parte aqui, mas que nós podemos separar o ácron, lembra lá? Anterior, tá? Mas tem o prossoma, o mesossoma e o metassoma. Então, nós temos a parte anterior, a parte mediana e a parte, então, posterior, tá? Então, aqui, o prossoma nada mais é que o cefalotórax, tudo isso aqui, e daqui para trás nós temos todo o abdômen, ou então chamado de opistosoma, né? Então, prossoma, só aqui, e opistosoma, todo o resto. E nós vemos aqui também, olha, a inserção, então, desses apêndices presentes, né? Que não vai estar assim tão diferente das aranhas, não, tá? Então, nós vamos também ter presença de quelíceras aqui, presença de pedipalpos também, ambos quelados, olha, então existe uma quela grande, tá? E temos aqui os outros pares, então, de patas, então, ambulatórias, né, ou ambulacrárias, ou locomotoras também. E depois nós temos, então, essas pernas, nós temos, então, a presença, então, de todo esse metassoma, né, que ao final, então, a gente tem um telso que tem um acúlio, né? Então tem um aguilhão aqui também, tá? Então vamos lá. Quando a gente olha então essa morfologia, né? Então a gente vai ver que esses animais então de vista dorsal, né? Nós temos prossoma, mesossoma e metassoma também, que mais está referenciando então a cauda, tá? Então, nós temos logo aqui a princípio, a gente já vê essas quelíceras, então, tá? Também com essas garras aqui, tá? E olhos diferente, então, do que a gente vê normalmente, né? Medianos aqui nas aranhas. Aqui dentro de escorpiões, a gente vai visualizar esses olhos laterais, tá? Vão estar laterais. Logo depois das quelíceras, que é o primeiro par de apêndices, nós temos os pedipalpos grandes, olha, tá? Temos os pedipalpos, onde nós chegamos, então, aqui, olha, naquela, né? Então, essa quela aqui, gente, a gente chama, alguns podem chamar de mão, né? Mas nesse último segmento aqui, nós temos uma pinça, né? Um aguilhão ali, né? Desculpa, uma pinça mesmo, né? Onde um dedo, portanto, né, de um lado, ele é móvel, tá? Então, essa pinça, um lado, o dedo se move, abre e fecha, abre e fecha. O outro é fixo, tá? O outro fica fixo e o outro, então, abre. Vamos ver o que mais. Ao final, né, da cauda, o que é bem visível, então, também é esse finalzinho, né, desse telson aqui, então, com a presença desse acúlio, desse ferrão, tá? E o orifício anal a gente vai conseguir ver ventralmente, então, tá? Então, ventralmente, vamos ver o quê? Conseguimos ver as inserções desses apêndices locomotores, né? Podemos visualizar perfeitamente também os pedipalpos, tá? Logo a gente vê aqui os lobos maxilar, vemos a presença do externo, né? Onde a gente vê aquele externo maior nas aranhas.
Aqui o externo é menorzinho, tá? Porque ele está bem suprimido ali através dessas inserções das coxas, né? Das pernas. Então, estão todas inseridas aqui nesse local e nós vemos o espacinho aqui do externo, ok? Bom, aqui a gente já tem o metassoma, tá? Então, temos o metassoma e no metassoma o que é que a gente vai enxergar? Então, logo aqui abaixo a gente também vai enxergar o opérculo genital, tá, gente? Muito ali parecido com a das aranhas, tá? E logo depois, a seguir, nós já vemos uma estrutura que parece umas asinhas, que é chamada de pente, tá? Ou pecten. Nós vamos olhar daqui a pouquinho com maior aí visualização, aí uma melhor visualização em outros esquemas que a gente vai apresentar, tá? E aí, logo após essa estrutura do pente, nós já vemos então aqui essas placas onde nós podemos observar então os estigmas pulmonares, tá? Que é por onde também será inserida o sistema de respiração desse animais. E aí, seguindo, portanto, né, a cauda toda aqui, a gente vai ver que logo ali no final onde vai começar o aparelho do ferrão, então nós temos, onde termina o aparelho do ferrão, a gente vai ver que tem um orifíciozinho e ali se encontra o ânus, então. Então, olha aqui, de novo mostrando toda essa divisão, os olhos laterais, né? E presença de um ocelo dorsal aí, né? Um ocelo mediano que está superior para a luminosidade, né? Então funciona melhor estar posicionado para esse animal. Logo ali sobre essa carapaça ali do acro, então, né? Da parte do prossoma, portanto, tá bom? Pedipalpo, como a gente olha aqui, então a gente pode ver esses pedipalpos, né? E dependendo da espécie, esses pedipalpos vão ser mais ou menos é, 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 maiores ou menores, né? Às vezes muito maior de um lado, diferenciado do outro também. Então depende da espécie a ser observada, tá? E aqui a gente vê essas placas, né? Onde a gente observa, então, que a lateral, então, é de membrana pleural, onde deixa esses animais mais maleáveis, né? E aqui em cima nós temos, então, todo o tergito, então, né? Que é essa cobertura, essa placa, então, dorsal desses animais, tá? E como a gente falou, olha, a gente tem, então, olha, a carapaça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 segmentos e aqui mais 5 segmentos, portanto, tá? Vimos aqui? Isso, vimos aqui, olha, mais ou menos a quantidade, que é variável, tá? Em relação à quantidade, tá bom? O aguilhão, né? E o telso, que é essa parte, então. E aqui toda esse aparelho do ferrão, então, constitui tudo isso aqui, né? Aparelho do ferrão, porque todo ele é utilizado, então, né? Então, mas nós temos essas, essas constituições, além das pernas locomotoras também. Características gerais, então, desses apêndices, né, corporais aí, um par de quelíceras modificadas, elas são bem pequenas, tá? Uma vez que elas não são utilizadas, então, para injetar veneno, tá? São mais utilizadas ali mesmo para quebra do alimento e são mais modificadas em garras, né? Como se fossem garrinhas, tá? Um par de pedipalpos quelados bem desenvolvidos, que é o que a gente vê, o segundo par vindo aqui, né? Do outro lado também tem mais um. 4 pares de apêndices
locomotores, portanto. Um par de olhos medianos, né, que são aqueles ocelos, né, e 2 a 5 pares de olhos laterais, tá? São crípticos, isso é, tem esses hábitos noturnos, mas aparecem aí a sua atividade é realmente mais no período noturno, portanto, tá? Então, nós temos aqui ventralmente também mostrando, ó, aqui é o abdômen e aqui também pode ser chamado de pós-abdômen. Temos o ânus aqui, como eu falei, no último segmento, antes da gente ter o aparelho de ferrão. Aqui está escrito farpa, né, gente? Mas normalmente a gente chama de aguilhão, tá? Primeiro segmento do abdômen, gente. Então, olha, placas operculares escondem a abertura genital, então tá bem escondidinho ali, tá? Logo depois do externo, a gente tem esse opérculo genital aqui, então normalmente a abertura em si está toda escondida, tá? Segundo segmento do abdômen, nós vamos ter então a estrutura do pente. Então, no primeiro segmento aqui, né, que é o primeiro segmento corporal, nós temos a presença das aberturas genitais ali. Segundo segmento aqui, a gente vê a inserção do pente ou das pectinas, né? Então, essa estrutura aqui, ó, que é chamada de pectina, mas a gente chama muito mais de pente. Os pentes, né? O pente do escorpião, então. Essa estrutura é uma estrutura sensorial importantíssima e relacionada também à reprodução. Sexto segmento ventral, par de espiráculos transversais, onde vão se abrir, então, para dentro desses pulmões foliáceos, então, tá? Então, nós temos depois, então, esses espiráculos aí, portanto, mostrando as aberturas, então, dos pulmões laminares, tá? Aqui, então, o pré-abdômen e pós-abdômen, então. Aqui, gente, olha lá, uma visão melhor aí para a gente ver esse opérculo genital, né? Onde aqui a gente quase não enxerga aí, ó, coberto por placas, então, né, operculares que escondem então esse local, tá? E logo depois nós temos essa estrutura do pente. Então, o pente, uma estrutura bastante importante, né? Onde ele é cheio de dentículos aqui, ó, dentes pectíneos, que é chamado, já relacionado ao nome também, tá? E logo aqui abaixo, aqui, essa placa maior é chamada de placa pectinífera, tá? Então, o externo pequeno, como eu falei para vocês, e esses pentes aqui também pode ter ali uma diferenciação entre, pode ser tem um dimorfismo entre machos e fêmeas também, tá? Bom, abdômen, né? O pré-abdômen ali, então, né? Que é essa parte toda aqui que a gente fala aqui, né? São é constituído, portanto, de 7 segmentos e pós-abdômen de 5 segmentos. Então, contamos aí, ó, 12 já, né? Segmentos pós-abdômen, olha, é aquela cauda toda, portanto. O último segmento tem o ânus, que é ventral, e o aparelho do ferrão, que é isso aqui, ó, tá? É aqui que está a glândula de peçonha, portanto. Olha aqui que bonitinho, gente. Então, aqui dentro existe a glândula, né? E existe um canal por onde vai sair por esse aguilhão aqui, né? Essa Parece uma injeção mesmo, né? Uma agulha, então, tá? Vamos ver o que mais aqui. Acredito que é isso. Estruturas ventrais, pente no segundo
segmento do opistosoma, dimorfismo sexual, como nas aranhas também. Então, os escorpiões fêmeas, olha, são menores, né, no tamanho, então normalmente menor, o que não é muito visível isso, as fêmeas são maiores em algumas espécies de aranhas, né? Então, aqui as fêmeas são menores e com pente menor. Então, o pente normalmente no macho é maior e nas fêmeas menor, tá? Placas genitais dos machos vão conter ganchos, então vai ter uns ganchinhos diferenciados que também nos leva a identificar então o macho da fêmea. Mecanorreceptores em relação em relação então a estruturas sensoriais, né? Vão ter mecanorreceptores nas pernas locomotoras, tá? Então, tricobótrios também, então pelos também distribuídos aí nas patas, né? Pelos dos pedipalpos e pernas, também para percepção. Cerdas társicas, que vão estar nos tarsos, então, né, desses apêndices, então, e órgãos em fendas, tal quais a gente também fez a observação dentro do grupo das aranhas, tá? Alimentação, olha, também predadores ativos, né, principalmente baratas, cemitério tá cheio de escorpiãozinho, porque lá é farto de barata, então, assim, bastante evidenciados nesses locais, tá? E grilos, cupins e outros insetos aí, né, fazem parte, então, da alimentação desses animais. Alimentos também de aranhas e até mesmo de outros escorpiões, tá? Quelíceras e gnatobases, então ali a parte da base, a gnatobase, né, abaixo da quelícera, auxilia então a quebrar esse alimento. As quelíceras também, que a gente falou que são mais modificadas, né, em ganchinhos, em dentinhos, elas vão ajudar a triturar também esse alimento, tá? Trituram, né, fragmentam esse alimento, então. O pistossoma é dobrado para que o telso com o aparelho do ferrão atinja, então, a presa. Então, gente, o opistossoma, que é toda essa parte do pré e do opistossoma, né, do pré-abdômen e do pós-abdômen, todo ele se dobra para que esse aparelho do ferrão, né? Então, para que essa pinça atinja a sua presa. O telso, gente, todinho essa parte aqui, tá? Com o aparelhinho do ferrão, vai todo ele então se dobra e então vai injetar essa peçonha na sua presa, que paralisa, né? E aí acaba morrendo e aí ele começa a fazer então a trituração, tá? Vamos ver aqui o que mais. Veneno tem neurotoxina, né, que paralisa e mata. Então, esses venenos aí vão determinar, então, uma maior periculosidade dessas espécies, tá? Alguns com menor intensidade, principalmente alguns escorpiõezinhos aí pequenos, negros que a gente encontra, ele até tem um forte poder alérgico, mas não que vá chegar a matar, mas nós temos algumas espécies, como Titus cerulatus, né? Esse amarelo, ou algum negro, ou os negros maiores, que realmente chegam a ser mortais mesmo, tá? Plano básico do trato digestivo dos quelicerados, né, que é o estomodeu, mesêntero, proctodeu, então tem regiões diferenciadas para fazer também essa digestão. A primeira, o estomodeu, então, e
as outras partes sempre revestidas com cutícula, para que não ocorra nenhuma ação mecânica que venha trazer alguma deterioração, então, da parede tecidual, então, do trato digestivo, tá? Nos escorpiões, o esôfago é bombeador também, né? Desculpa, nos escorpiões, o esôfago que é bombeador, enquanto nas aranhas é o estômago, né? Que a gente falou que o estômago tem uma forte poder de bombear, né? De musculatura para sugar mesmo, né? Aquele alimento que já está bastante digerido, né? E aqui nós temos, então, o esôfago sendo bombeador. Em relação ao sistema nervoso, portanto, então nós temos aqui, olha, o plano aqui desse sistema nervoso, onde a gente tem, então, inervações ali, né, um cérebro maior, todo dando conta dessa parte anterior aqui, então, que é o ácron, né? Então, a gente fala que são os gânglios cefalotorácicos fundidos e que eles se ramificam para essa parte toda anterior aqui, então, e que vai inervar olhos, né? Os olhos laterais, o olho mediano, que são mais tipo celos, né? Então, para poder. Não, são mais olhos mesmo, gente, desculpa. E que vão ter que ser inervados nessa parte. Então, por isso, esse sistema, né, desse maior gânglio está presente aqui. Como nós temos daqui para trás, sendo o opistosoma, sendo o abdômen, constituído de pré e pós-abdômen, né? Ou podemos chamar tudo isso de abdômen. Então, o que acontece? Segue, então, o ramo de nervos, então, olha, com alguns gânglios menores e ramificando aí para todos os órgãos que estão aqui necessitando, então, ser inervados, né? E aqui, é lógico, no ácron fica essa maior, porque precisa inervar aqui na parte cefalotorácica, uma vez que também todas essas estruturas, esses apêndices estão posicionados aí. O pente, voltamos ao pente aqui, então presente somente em escorpiões, tá, gente? Dentro do grupo dos aracnídeos, tá? Tem função de percepção de vibrações no substrato e diferenças de pressão também. Então, ele fica deitadinho rente ao corpo, mas ele faz isso aqui, ó. Ele abre e ele tem contato, então, com o substrato, tá? Então, ele acaba relando esses dentículos no substrato e aí sim ele capta essas vibrações, então, diferenciadas que podem ocorrer, tá? Também relacionados à reprodução. Por quê? Porque se ele é um órgão sensorial, ele é utilizado para que esse escorpião faça a colocação ali, a postura do seu espermatóforo com os espermatozoides no solo. É essa estrutura aqui que vai, então, escolher um local, vai indicar um local adequado, então, para posicionamento, então, desse espermatóforo, tá? Aqui mostrando com maior evidência, então, o acúleo, né? E essa peçonha saindo aqui, olha, no final desse acúleo, onde aqui dentro nós temos a glândula, então, que produz, então, essas peçonhas, tá? Aqui, gente, olha, a gente até enxerga alguns tricobótrios aqui também, tá? Então, olha, então temos lá, olha, pente, olha, o pente nos escorpiões, onde a gente pode notar
tá? A diferença, então, em um macho e numa fêmea, bem curtinho lá, enquanto no macho é mais comprido. Aqui com maior evidência, olha como esses dentículos são bem proeminentes, né? Enquanto que na fêmea, olha, bem curtinho. Porque quem mais cuida fica mais a cargo dela sentir, né? E tal, mas fica mais em cargo de mecanorreceptores para outras atividades, enquanto ele necessita bem mais e relacionado também à reprodução, né, para a colocação do espermatóforo. Que dá para a gente ver bem a entrada desses estigmas, gente, olha que legal, né? E, gente, outra coisa, já fizeram um teste de retirada desse pente dos escorpiões machos e eles não conseguem mais se reproduzir, tá? Então, devido a isso, é que então também viram que é extremamente necessária a reprodução. Esse é o espermatóforo, portanto, produzido pelo macho, tá, gente? Onde existe uma haste, onde esse escorpião vai colocar ele, vai posicionar, vai ver, escolher um local, a partir do que ele sente esse local, né? Coloca esse espermatóforo, que também tem um gatilho, tá, gente? O espermatóforo tá aqui, ó, cheio de espermatozoides. Essa alavanca, assim que acionada, né, quebrada, abaixada ela, então aí sim é ejetado então todo esse material que está aqui dentro, tá? Então existe todo um comportamento nesse momento de reprodução entre os machos e as fêmeas, tá? Então, o escorpião normalmente chega próximo da fêmea, né, e fica lá passeando em torno dela, ele fica meio que rodeando ela, tá? De passinhos bem engraçados para cá, né? Enquanto isso, ele também procura um local adequado para ele colocar esse espermatóforo durante essa dança. E uma vez colocado o espermatóforo, ele agarra também as fêmeas com as suas pinças, tá? Com esses dedos, né? O dedo móvel que abre com essa quela, e ele segura essa fêmea. Segura, e aí ele, ao segurá-la, ele também vai rodeando com ela até que ele leve ela até essa posição onde está o espermatóforo. Chegando próximo onde está esse espermatóforo, ele a posiciona e faz com que ela se abaixe, portanto, para quê? Para que esse espermatóforo, então, olha, seja inserido na fêmea, então, tá? Então, entrou, foi inseminada, então aí é só esperar esses bebês depois, tá? Aqui, olha, temos um espermatóforo aqui de verdade, tá, gente? Não é um desenho, então é uma estrutura real desses animais. Aqui outro se alimentando. Aqui, olha como ele segura a fêmea, tá? Ele segura as quelas dela, olha, para então direcionar ela para onde ela tem que ir. E aqui algumas fêmeas, então, olha, com a sua prole sobre o corpo, então, cuidando, tá? É bem legal que esses escorpiões, eles vão fazendo as mudas, conforme eles vão trocando, gente, esses pequenininhos vão deixando as mudas velhas. A mesma coisa acontece com esses animais e também com as aranhas, tá? A gente vai falar depois um pouquinho mais a respeito de equidise também, tá bom? Então, esses filhotes ficam sobre a mãe, para esse cuidado aí junto com a mãe, e a mãe é que fornece o alimento para esses novos escorpiõezinhos, e eles vão trocando a muda até que chega um tamanzinho lá,
aí eles já se tornam independentes. Mas é lógico que continuarão fazendo muda uma vez que eles têm esse exoesqueleto e que acaba, né, impedindo o crescimento. Então, sempre haverá então essa muda até que ele atinja o tamanho então adulto, tá? Existem também algumas evidências de que alguns escorpiõezinhos também devoram suas mães, tá? Mas isso mais em momento mesmo de uma falta de alimentação, de um ambiente, né? Já não, já está numa escassez mesmo de alimentos, tá? Sobre a história natural de escorpiões, então, escorpiões costumam ser encontrados em frestas de rocha, cascas, árvores, troncos em decomposição, sob pedras no interior de tocas, sobre folhiços, né? Em cavernas, e escondendo-se de macacos, que comem bastante eles, tá? Aves, anfíbios, anuros, lagartos, né? Seus principais, então, predadores naturais, né? E eles acabam predando, então, outros artrópodes. Então, é uma teia alimentar aí excepcional, tá? Ocorre em todos os ecossistemas terrestres, né, com exceção de tundra, taiga de alta latitude, áreas boreais e algumas áreas de elevada altitude, podendo ocorrer em picos de 5.500 metros, como nos Andes, né? Altíssimo aí. Encontrados sobre pedras cobertas de neve, né? Então, se escondem nesses locais, então, nesses momentos assim mais frios mesmo, né? Algumas espécies se adaptam à vida em ambiente urbano, que é o que a gente muito vê, né, gente? Normalmente tem gente aí que tem até mesmo suas casas invadidas por esses animais, justamente por por essa expansão que a gente, né, tem do crescimento aí populacional e chegando cada vez mais próximo às matas, e também porque eles acabam encontrando, né, dentro do ambiente urbano, um pouco mais de conforto do que talvez no ambiente aberto, né? Variações de temperatura altíssimas, né? Então acabam também por esse motivo. Alimentação, olha, também, né? Pode sobreviver com 10% da comida necessária e pouquíssima água, tá? Então, pode viver pode viver aproximadamente aí 1 ano sem alimentação. Dentro das aranhas, nós temos aí um espaço de tempo que elas podem viver aí de 1 a 20 anos, certas aranhas, né? Mas é lógico, com a predação é complicado, né? Mas tem esse espaço. Nem todas chegam a isso, mas já se conseguiu achar aranhas dessa idade. E que elas normalmente, olha, o espaço de tempo que elas podem ficar sem se alimentar é em torno de 100 dias, né? Então, 3 meses, gente. Então, é bastante tempo, né? Mas só que sem água não, tá? Então, eles necessitam, mesmo economizando, eles precisam de água, tá? Agora que com escorpião, por isso que tem escorpião em locais extremamente quentes, né, de deserto e tudo mais, porque eles conseguem isso, ó, apenas sobreviver com 10% da comida necessária e olha lá, e pouquíssima água. 1 ano até ele pode passar sem se alimentar e se manter vivo, portanto, tá? Reprodução, olha, tá até meio forinha daqui. Iniciação, é só para deixar mais para vocês, né? Iniciação à dança de transferência dos espermatozoides. Fêmeas atendem aos estímulos químicos, táteis e visuais, né? Que o macho fornece. Um dos aspectos mais interessantes desses animais é o comportamento de corte, que procede o ato reprodutivo. Após a aproximação do macho, estimula a fêmea conduzindo a várias direções, como eu falei para vocês. O macho abaixa seu mesossoma até que seu orifício genital toque o substrato, então, escolhido.
deposita o espermatóforo e puxa a fêmea, posicionando-a adequadamente sobre ele. O opérculo genital da fêmea se abre enquanto ela se abaixa. Abre, né? Abaixa sobre o espermatóforo, permitindo então que esses espermatozoides então entrem por lá pelo trato reprodutivo e ocorra a fecundação. Alguns escorpiões, ó, reproduzem-se assexuadamente por partenogênese, então desenvolvem seus óvulos e não necessitam de espermatozoides, tá, pessoal? Então, os escorpiões são vivíparos, então nascem essas ninhadas, portanto, de filhotes e eles ficam todos ali próximos da mãe, sobem em cima das mães, tá? As ninhadas incluindo espécie de reprodução sexuada e assexuada, pode ser de 1 a 100 filhotes, né? Então, e que irão se manter ali com a mãe, olha, até a primeira ou segunda muda. Depois eles se dispersam em torno de 5 a 30 dias, então, dependendo da espécie. Gestação, tanto daquelas que realiza a reprodução sexuada, tanto que realizam a sexuada ou sexuada, pode variar entre 2 meses de gestação, olha, que é a gestação curta, ou então prorrogar, né, fazer com que elas durem até 22 meses, extremamente longas, tá? Tempo de vida situa-se entre 4 e 25 anos, ó, meio que dentro um pouco mais aí do que as aranhas, tá? Tempo de vida máximo registrado 25 para Hadrurus arizonensis, tá? Legal da gente lembrar aqui também, olha, que deixa eu ver aqui onde que foi que eu vi. Gestação, tá. Normalmente também no grupo das aranhas, né? Assim que os ovos eclodem das aranhas, essas aranhinhas também ficam próximas da mãe, tá? Elas podem ficar também no dorso da mãe. Às vezes você olha algumas aranhas, parece que ela é toda flu-flu de tanto filhote que está empinhocado em cima dela. Bem bonitinho também. Até tem uma foto de uma minha que está dessa forma, mas é uma aranha de jardim. Se eu encontrar essa foto, eu mostro para vocês também, tá? Vamos ver o que mais aqui. Isso, acho que é isso mesmo. Escorpiões de importância médica, ó, todos os escorpiões são venenosos e tem que inocular esse veneno, portanto, né? Apenas 2% são capazes de causar esses acidentes. Cerca de 25% das espécies da família Butide, né? E que necessite de intervenção médica, portanto, tá? Então, a gente tem aí, ó, as partes que mais atingem, normalmente mão mesmo, né? Ou que a gente vai tocar em algum lugar, braços e pernas aí, que é o que está mais próximo do solo. Os escorpiões de importância médica que a gente tem no Brasil, tá? É esse gênero Titus, e que ele causa realmente acidentes graves e até fatais, tá? 3 espécies, que é o baiensis, tá? O Titus baiensis, o cerulatus, que é o amarelinho, e o stigmurus, tá? Cerca, olha, de 0,5% dos casos com acidentes por peçonha, então, de escorpiões acabam gerando morte. O tratamento através de soro anti-escorpiônico é utilizado somente em casos mais graves, tá? E no Brasil é produzido um soro que é bivalente, portanto, tá? Tanto para o do baiensis quanto do cerulatus. A evolução do veneno desses animais está associado à captura e digestão de presa e apenas secundariamente, é lógico, com defesa. Eles utilizam isso realmente, gente, que é para capturar para alimentação, né? A defesa somente para escapar, para fugir. É por isso que eles acabam, então, realmente picando, né?
Substâncias tais como neurotoxinas, histamina, serotonina, enzimas, inibidores de enzimas, veneno dos cirrulatos age sobre o sistema nervoso periférico, causa dor intensa, pontadas intermitentes, em veneno local, dor intensa, salivação, baixa temperatura, lacrimação, escorrimento nasal, hiperglicemia, taquicardia e hipertensão. O Tito Serrolatos é mais importante sob o ponto de vista médico do que o Titus Baiensis, tá? Porque é ele que provoca, então, essas ocorrências mais graves. O Serrolatos é o amarelinho mesmo, tá? O veneno dos serrulatos pode não ser mais tóxico, mas este escorpião injeta em cada picada praticamente o dobro de peçonha que o baiense acaba injetando, tá, gente? Por isso é que ele acaba sendo, então, o mais importante na vista médica aí, então, em relação a animais peçonhentos, porque pode até não ser tão tóxico, mas ele ejeta muito, o que faz com que, né, tenha maiores proporções esses sintomas. O Titus stigmurus aqui, o cerulatus, né, que a gente tem, e o baiensis, então, que ele é bem escuro e um pouquinho amarelado, mas, né, as partes dos apêndices, então, tá? Esse aqui, muitas vezes, ele é até mais clarinho do que isso também, tá, gente? Pode ser um pouquinho mais claro. E depois nós temos o negro, que é bem desse pequenininho, esses menorzinhos, esses já são maiores, tá, gente? Chega aí a seus com a cauda curvada aí, bem uns 4, 5 centímetros, tá? Bom, pessoal, é isso que a gente tinha, né, para dentro do conteúdo de hoje. Quero, então, apresentar para vocês a Ordem Arani e também a Ordem Escorpiones, tá? Voltamos outros dias com as outras ordens importantes também. Até mais.